leremos o versículo de número 9 do Salmo de número 36, estas palavras de Davi pelo Espírito. Porque em ti, ó Deus, Cristo, está o manancial, a fonte da vida. Na tua luz veremos a luz. Nosso tema é os nossos pecados e a misericórdia de Deus. Queridos amigos, a minha intenção nesta noite, de maneira um tanto diferente nos cultos noturnos, é seguir de uma maneira bastante expositiva, versículo por versículo, através deste salmo. É um salmo muito belo, não é apenas um texto que traz emoções ao coração do crente, mas um relato verídico da experiência de um homem, a experiência de Davi. Esse salmo ele é muito especial porque aqui nós temos o Evangelho da graça redentora incrustado. É um salmo que revela o motivo porque as pessoas se rebelam contra Deus, pecam contra o seu Criador, descreve isso. E também um salmo que descreve a razão porque Deus perdoa pecadores rebeldes, algo que parece paradoxal à nossa mente, um Deus santo perdoar pecadores. Bem, é um salmo de Davi. Você se recorda que Davi foi o segundo rei em Israel, um dos salmos da juventude de Davi. Embora da juventude, é um salmo muito profundo, que marca a espiritualidade daquele homem na sua juventude, grande amor por Deus, grande temor pelo seu nome. E é claro, é um salmo que foi inspirado por Deus. O Espírito de Deus inspirou a Davi, e isto foi selecionado pelo Espírito e colocado aqui para nós, hoje, nesta geração. E por que isso foi feito? Porque aqui há lições tão profundas sobre a natureza humana e visões tão maravilhosas do coração terno de Deus. Queridos amigos, este salmo é muito simples em sua estrutura, ele está dividido em duas partes. A primeira parte, no início, que vai do versículo 1 ao versículo de número 4, nós temos os nossos pecados, a razão, o motivo de pecarmos contra Deus sendo descrito. E na segunda parte, do versículo 5 em diante, a grande misericórdia de Deus, nossos pecados sendo contrastados com a grandeza da misericórdia de Deus. Bem, deixe-me começar então com o versículo 1. Eu gostaria que nesses próximos minutos você trouxesse toda a tua atenção para a palavra do Senhor, e Ele te abençoará se você fizer isso pela fé. Ouça essas palavras de Davi. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Bem, parece um pouco estranho a leitura, parece que a tradução está um pouco entroncada, que ele queria dizer uma coisa, mas diz outra. Observe, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Você esperaria que ele dissesse, a transgressão do ímpio mostra que eles não temem a Deus. Mas ele diz no meu coração. Talvez você esperaria que eles dissessem, o ímpio diz em seu coração, eu não creio em Deus, eu não estou interessado em Deus, como em outros salmos, não é? Não, mas ele diz, a transgressão do ímpio diz, aqui dentro, que não há temor de Deus perante os seus olhos. O que ele quer dizer? Bem, a razão é esta. As pessoas normalmente não dizem algo assim, eu não respeito a Deus, eu não creio em Deus, não temo a Deus, não respeito, não quero saber dele. Poucas pessoas ousam dizer isso, chegam a tal ponto de cauterizar a sua consciência e verbalizar algo assim. A maioria das pessoas diz, eu acredito em Deus, mas elas então pecam abertamente e de maneira ultrajante. É isso que Davi está dizendo aqui. O que ele diz é, a maneira como as pessoas pecam abertamente, desavergonhadamente, e vivem os seus pecados abertamente, me diz no íntimo que estas pessoas não conhecem a Deus, apesar de proferirem, crerem em seu nome. O fato de que elas têm a ousadia de viver em seus pecados e pecar e agir de uma maneira aberta, me diz que embora se digam religiosos ou digam crer em Deus, elas de fato não creem em Deus. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Eles não conhecem o Deus verdadeiro.
Eles não conhecem o Deus que tudo vê. Não há temor em seus corações, porque se eles conhecessem este Deus santo, elevado acima de toda a humanidade, o Deus que é um fogo consumidor, mas um Deus que é misericordioso, um Deus que vê no íntimo do coração, elas não ousariam seguir em frente, pecando desta maneira leviana, aberta contra o seu Criador. E porque eles agem desta maneira, irrestritamente, então eu sei e percebo que dentro deles não há o temor pelo Deus vivo. Por que nós pecamos desta maneira tantas vezes? Porque nós não conhecemos a Deus pessoalmente, isto é, nós não conhecemos Deus como Ele se revela na sua palavra. A Bíblia diz que a Deus pertence o temor e o louvor. Paulo diz, sabendo o temor que se deve a Deus, persuadimos homens a que creiam no Evangelho e se arrependam. Por que é que há tantos escândalos horríveis no meio chamado cristão, aquelas religiões que se dizem cristã, mesmo no meio evangélico, entre pessoas que louvam a Deus e dizem receber o Espírito Santo? Davi responde, ele está falando sobre homens e mulheres que iam ao templo com ele adorar a Deus e que traziam o seu sacrifício para pagar ali pelos seus pecados. Ele está falando sobre pessoas que cantavam salmos de louvor, estavam junto com a congregação nos dias de festas, nos sabás, nas luas novas. E ele olha para as pessoas e diz, a transgressão do ímpio diz no meu coração, estas pessoas não possuem o temor de Deus. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Isso não há. E aqui está a primeira razão porque nós pecamos com grande frequência. Não há um temor por Deus em nós, da sua santidade, do seu julgamento um dia, do fato de que Ele vê, e o que Ele vê é o íntimo do coração. Nós somos incrédulos, embora declaramos ser crédulos em Deus. E isto tem sido chamado de ateísmo prático, que é dizer crer em Deus, mas viver como um ímpio. Esta é a razão porque os homens pecam. Esta é a razão porque nós nos entregamos a certos excessos. E às vezes você se surpreende a que ponto uma pessoa pode chegar. Porque alguém consegue chegar a este ponto terrível. E você diz a si mesmo, ela não possui, ele não tem temor de Deus de fato em seu coração. O temor de Deus não está na sua mente, diante dos seus olhos. Não guia as suas ações e palavras. Bem, se alguém me pergunta, você crê em Deus? Normalmente nós dizemos, sim, o Brasil é uma nação religiosa, altamente religiosa. A maioria das pessoas que nós encontramos nas ruas ou com quem conversamos irá afirmar positivamente, eu creio em Deus, creio em Deus. Eu nasci num contexto de temor a Deus, eu cresci assim, mas realmente não creem, diz Davi. Elas não temem o que Deus pensa sobre elas, porque Deus pensa algo sobre cada um de nós, Ele tem uma opinião sobre nós. Elas não temem como irão se apresentar diante de Deus depois de viverem assim, fazerem isso, se comportarem nisso, estarem envolvidos com isso. Elas não temem, não há o temor de Deus em seu coração. Como irão se apresentar naquele grande dia na presença do seu Criador? E aqui está a primeira razão, não há temor de Deus em seu coração. Pode haver uma crença em Deus que foi assimilada na família, na cultura, em um país cristão, de alguma maneira, mas não pensam sobre Ele. O temor de Deus não está diante dos seus olhos, não está dentro do seu campo de consideração. Eu vou pecar, eu estou pensando aqui o meu pecado, me envolvendo Ele, Deus está fora do meu campo de visão. Se Ele estivesse aqui dentro, diante dos meus olhos, eu estou a ponto de agir, falar, me entregar a isso, e houvesse temor, eu pararia, eu não seguiria em frente. Há uma crença vaga na existência de um Deus, mas um desconhecimento do Deus verdadeiro. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Bem, quando nós estamos então a ponto de fazer algo errado, algum pecado grande contra Deus, assim por dizer, porque não há temor de Deus em meu coração, eu não pergunto, e quanto a Deus? Ele me vê, Ele lê os meus pensamentos. E quanto à santidade de Deus e à sua justiça e o fato de que Ele toma nota e nós seremos então julgados,
Eu não considero isso nem por um milésimo de segundo. Se considero, passa esse temor tão rapidamente, porque eu já criei muitas maneiras de abafar a consciência, de lutar contra ela e seguir em frente ao meu pecado. Por quê? Porque não há um temor ao Deus vivo. E por isso, isso não me impede de pecar, de seguir em frente. O meu coração não há um temor por meu Criador. Eu não creio na santidade de Deus, esse é o resumo de tudo. Eu creio em Deus, mas não creio que Ele é santo de verdade. Eu não creio que Ele irá julgar de verdade. Eu não creio que estas palavras firmes, assertivas quer dizer firmes, claras, irá ser cumpridas. Eu não creio nisso, por isso eu sigo em frente. E se por um momento muito breve a minha consciência dá uma pontada, eu já sei colocá-la de lado, porque não há temor a Deus em meu coração. E essa razão, queridos amigos, segundo a palavra de Deus, porque nós nos entregamos aos nossos pecados. Não é que nós somos boas pessoas, que cremos em Deus e às vezes escorregamos. A razão dessas coisas grotescas, de pecados tão terríveis, é porque não há temor. Porque o temor a Deus em nosso coração nos refreia de agirmos assim. Ele está diante dos nossos olhos, em nossa mente. Bem, talvez isso descreva alguém aqui nesta noite. Certamente descreveu a mim antes da conversão. Por isso, pecados ultrajantes eram parte da nossa vida antes da conversão. Por isso, eu pessoalmente conseguia estar na igreja, ir na frente cantar, lecionar em uma escola bíblica dominical, evangelística, e ao mesmo tempo viver em vários pecados, porque não havia dentro de mim este temor. Eu era um ímpio. E esta é a razão porque nós conseguimos transitar no meio do povo de Deus, cantar os louvores do Senhor, e ao longo da semana beber toda a decadência dessa cultura, sem nenhum peso na consciência. Porque não há o temor, ele não é glorioso para mim. E o maior dos males da igreja evangélica contemporânea é exatamente isto: ocultar a face deste Deus santo, deste Deus glorioso, e reduzi-lo ao tamanho de um homem, de um camarada, de um amigo, de um gênio da lâmpada, de alguém que está ali do meu lado, um amigo invisível para me ajudar. E reduzir a glória do Deus vivo, santo, 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 à imagem de um mero homem que está ali para me ajudar. Não há temor. Quando você vê pessoas que se dizem cristãs e evangélicas agirem de uma maneira tão falsa, tão desonesta, tão leviana, e falarem coisas e proferirem certas coisas que você sabe que é exatamente contrário à palavra de Deus, e fazer isso em nome de Deus, como representante de Deus, você sabe muito bem que não há no íntimo do coração destas pessoas o temor ao Deus vivo. Elas não conhecem a santidade de Deus. E esta é a primeira razão, porque nós pecamos abertamente. Mas aqui está a segunda razão dos nossos pecados, está no versículo 2. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. Bem, pecar habitualmente, regularmente, intencionalmente, sem medo da consequência de ser condenado. Bem, para nós fazermos isso, diz o salmista, nós precisamos massagear o nosso ego, convencer a nossa mente que está tudo bem, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se manifeste, se descubra detestável. Eu não sou tão mau, sim, eu fiz isso, mas todo mundo faz, já fez um dia, ou eu fiz e sim, por que estão dizendo que isso é um mal terrível? Eu não feri a ninguém, foi só comigo, minhas coisas, meu corpo. Eu falei aquelas coisas, mas são só palavras, e eu tomei esta oportunidade, roubei ela, mas, bem, a pessoa vai conseguir de outra maneira, não sofreu nada. Nós temos que lutar, convencer a nossa consciência para praticar os nossos pecados. E às vezes, o nosso coração e a falta de temor a Deus é tão grande, que quando a consciência ainda terna
fala alto dentro de nós. Nós precisamos fazer alguma coisa para tapar as vozes, como aqueles homens daquela nação pagã, não é? Ouvindo o evangelho pregado por Paulo, começaram a gritar, pôr suas vozes acima da de Paulo: grande, grande é a Diana dos Efésios. Assim nós fazemos para pecar. E talvez nós comecemos a assobiar para não ouvir a voz da consciência e seguir praticando o nosso pecado, talvez até cantando, para se sentir que está tudo bem. Eu estou lutando, eu estou pisando a voz de Deus na consciência, porque não há o temor de Deus dentro de mim. Eu preciso reprogramar a minha mente. Eu preciso convencer a minha mente. Sabe quem está fazendo isso? O nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, que significa dizer que ele engana a mente, para que a mente aceite quebrar os padrões de Deus e seguir em frente e pecar. Ele engana. Enganoso é o coração, perverso, corrupto. Quem o conhecerá? Quem pode mergulhar profundamente nele e ver a raiz disso aqui, senão Deus? Ele engana a nossa mente. E esta é a razão. Nós nos desculpamos. Nós dizemos: tá, eu vivi isso, eu me entreguei a este estilo de vida materialista, egocêntrico. Por quê? Porque eu fui criado assim. Eu fui criado assim. E me negaram isso, e me negaram aquilo, e eu não tive isso, e agora essas coisas fluem dentro de mim. E a psicologia e a psicoterapia já me disse que isso aconteceu, isso é ciência, por isso eu não peco, isso não é pecado. Nós justificamos, não é? E por que eu agi dessa maneira bruta e violenta e irracional? Eu fui provocado, não foi minha culpa. Ele mereceu. Mereceu. E porque eu traí no contrato e nos relacionamentos, eu não fiz nada de mal, o relacionamento continua, foi apenas um ato errado. Nós temos que convencer a nossa mente e abafar a voz da consciência. Esta é a segunda razão destacada aqui, porque nós conseguimos seguir em frente em nosso pecado. E as pessoas fazem isso livremente, não é? Pecar, ou melhor, mentir e inventar coisas habitualmente está ok. É um meio de abrir o teu caminho na vida. Se você não é assim, você não vai chegar a lugar nenhum, meu filho. Se você não mente, se você é desse tipo de gente aí, que você não vai a lugar nenhum. E por que a violência, a maldade, o engano? Bem, porque é a lei da natureza, do mais forte. Se você não cuidar das tuas coisas e pegar a tua oportunidade, você não vai conseguir. Se você não fizer agora, e mesmo por trapaço, quer que seja para garantir esse contrato, esse dinheiro, mesmo que tenha que ameaçar alguém, você vai perder. Isso é uma maneira de subir na vida. E traição significa apenas teoria do jogo, né? Como se diz hoje em dia, né? Como jogar melhor nesta vida de animais, né? E sair melhor. E mentiras, e coisas sujas, e orgulho absurdo, e roubo, e todo tipo de coisa. Bem, isso está ok. As pessoas no final são pessoas boas, é a sociedade que as corrompe. E assim eu convenço o meu ego e a minha visão de mim mesmo, a minha estima é elevada. E quando a pontada na consciência vem, diz a palavra de Deus, então nós nos desculpamos. Aqui está, porque em seus olhos o ímpio se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. Mas então ele segue para uma terceira razão. Versículo 3. As palavras da sua boca são malícia e engano. Observe, deixou de entender e de fazer o bem. Isso significa isso. Para pecarmos e continuarmos pecando, é uma luta muito cansativa, na verdade. Pecado. Para nós seguirmos em pecado, em uma condição de pecado, nós precisamos construir, criar nossas próprias regras e escrever novos padrões morais do que é certo e do que é errado. E é isso que nós estamos fazendo o tempo todo. Nós construímos as nossas regras. Bem, nós não queremos ouvir a lei de Deus, o padrão de Deus. Nós criamos as nossas próprias regras. E quando nós fazemos isso, nós somos tão generosos com nós mesmos. Normalmente esse nosso padrão, esse nosso livro de lei moral é pequeniníssimo, não é? Uma página talvez com algumas poucas regras ali.
E estas regras que nós escrevemos, construímos, elas são sempre baseadas naquilo que nós não queremos que façam conosco, que aconteça conosco. Tudo isso é a nossa regra, tudo fora disso não há problema viver ou fazer. E as leis que nós escrevemos, o nosso código moral pessoal na mente, ela tem a ver com isso. Coisas que nós não queremos que aconteça. Assim, matar alguém está errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Ferir, sim, falar mal de mim está errado. Tolir a minha liberdade, não me deixar viver o que eu quero, o que eu sou, o que eu gosto, isso é errado. Eu creio que é errado, deve ser banido da sociedade e deve ser criados mecanismos jurídicos para a punição de pessoas que insistem em dizer que isso é errado, isso é certo. Mas muitas outras coisas, além dessas poucas, ninguém me fere, ninguém me rouba, ninguém interfere na minha vida, não tola a minha liberdade, isso é errado, isso é errado. Além disso, nada mais é errado. Assim, a infidelidade, isso é parte de uma sociedade moderna. O orgulho, isso não é errado, ter orgulho, a ira, o desprezo pelos outros, a imoralidade, a malícia, não, isso não está na minha lista de regras morais, isso não me ofende. Essas coisas nós banimos, nós queremos na verdade viver essas coisas e fazer essas coisas, assim a nossa justiça, nosso código moral para viver nossos pecados tem apenas a ver com aquelas coisas que nos tolhem, que nos diminuem, que nos cerceiam, impedem viver o nosso pecado, que nos ferem, que nos roubem. Tanto faz se os outros são feridos ou na minha atitude, essa é a minha lei. É tudo da lei. Essa é a lei, faça o que você quiser. Tudo da lei. Nós criamos a nossa própria lei. Nós a construímos para viver. Então, quantas outras coisas, não é? Eu penso sobre os padrões de Deus, porque esta lei de Deus foi inscrita na consciência humana, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Eu digo a mim mesmo, esses mandamentos, já começa com mandar, eu não gosto disso. 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, coisa horrível, não faz, não experimente, não tenha. Eu detesto isso. Olha o que acontece conosco. As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender, eu não mais entendo a lei de Deus. Eu não mais compreendo que a lei de Deus, os 10 mandamentos, são na verdade positivos. Estes aparentes não isso, não aquilo, sem isso, sem a lei de Deus, sem os 10 mandamentos, sem essas que parecem proibições apenas, seria impossível viver em sociedade. Observe, esses padrões que nós temos de fidelidade nos contratos, na palavra, no casamento, vêm desses 10 mandamentos. Não adulterarás. Nos contratos, na palavra, isso é positivo, querido amigo. Não matarás. Como nós podemos viver em sociedade sem um mandamento desse? Matar a felicidade das pessoas, matar a estima das pessoas, o autorrespeito das pessoas por palavras, por ações, matar, tirar a vida de alguém. Esses 10 mandamentos nós paramos de entender, nós nos tornamos nécios. Não furtarás. Oh, meu querido amigo, o que nós faríamos sem esta lei? Eles são maravilhosos, foram dados por Deus para um mundo em pecado, para permitir que a sociedade, a história siga em frente. Sem esses 10 mandamentos, nós sairíamos mordendo uns aos outros. Isso aqui seria um lugar horrível, uma espécie de Mad Max. Você deve se recordar disso aí dos anos 80, né? Sem a palavra de Deus, sem os 10 mandamentos de Deus, veja, as palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Se você revisa os padrões de Deus e lança fora, bem, as pessoas rejeitam os padrões de Deus, ou quando não conseguem, tentam relativizá-las, então nós nos tornamos nécios, nós deixamos de entender, nós deixamos de fazer o bem. E aqui está mais uma das razões. Nós paramos de andar no caminho certo de propósito para viver os nossos pecados. Tudo tem a ver com a nossa pecaminosidade. Mas aqui está mais uma razão no versículo de número 4. Projeta a malícia na sua cama e põe-se no caminho pela manhã, não é? Que não é bom.
para realizar a sua malícia. Não aborrece o mal. Essa é a maneira de dizer que a pessoa vive dia e noite em busca e em seu pecado. A minha vida é para este mundo. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu estou pensando sobre a segunda-feira, como eu vou fazer mais dinheiro, como eu vou tirar vantagem dessa pessoa, daquela pessoa, pecar com esta pessoa, com aquela outra. Eu ponho a minha cabeça e a malícia está ali. Eu me levanto ao raiar do sol para viver a minha malícia. Não aborrece o caminho mau, não tira o seu pé do caminho mau. Em outras palavras, às vezes alguém diz assim: por que uma pessoa chegou a este ponto de pecar desta maneira e fez algo tão chocante e triste na sociedade, na família, e se entregou àquele excesso? Então alguém responde: foi a sociedade, foi a criação. Mas a Bíblia diz não. A Bíblia diz que a pessoa põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o que sabe que é o mal. Somos nós, queridos amigos. Não temos mais ninguém para culpar, somente nós mesmos. Porque alguém se entregou a uma vida adúltera, porque alguém se entregou a uma vida dissoluta, está nos genes da pessoa. E agora nós temos aí, não é, uma cartilha da Sociedade de Psicologia norte-americana que rege todas as sociedades de psicologia no mundo, qualificando o comportamento maligno do coração humano como transtornos emocionais e mentais. E se a pessoa é violenta, não se submete a nada, isso é um transtorno. Deixa ser a pessoa assim, não suprime, não oprima. E essa pessoa tem a compulsão por roubar, então ela não pode ser julgada, porque o mundo já disse: olha, isso é uma compulsão que ela tem. A que ponto nós chegamos? E assim nós pecamos porque escolhemos, nós nos colocamos no caminho mau. E sabe o que o mundo diz? O mundo perdoa os nossos pecados. Perdoa? Como? Dizendo que essas coisas não são pecados. A sociedade se torna um Deus, e o ser humano se torna um Deus, e nós nos tornamos adoradores de ídolos. Nós somos pecadores, queridos amigos. Todos nós aqui nesta noite. Quando nós entramos neste mundo, nós entramos com esta carga de pecado no coração. Tudo que nós olhamos para trás e conseguimos lembrar de mal que falamos ou fizemos, é porque o pecado está em nós, foi porque nós escolhemos, ou nós nos entregamos, ou de alguma maneira nós nos indulgimos. Nós rejeitamos a voz de Deus na consciência, nós criamos os nossos padrões morais, nós dizemos não a Deus, eu prefiro que Ele não exista para que eu viva o meu pecado. A Bíblia diz que nós nos afastamos da luz para nos esconder nas trevas e viver o nosso pecado. E porque não há temor de Deus em nós, nós não lembramos que para Deus trevas e luz é a mesma coisa. Não há o temor de Deus em nós. Queridos amigos, nós somos uma raça tão pecaminosa, tão autodestrutiva. Toda a nossa vaidade, a nossa presunção é nada mais do que uma mentira. Além do que nós somos pó e vamos voltar ao pó, e tudo que nós podemos fazer que se pareça justiça é um trapo sujo, como a atadura de um soldado sangrando aqui que tirou e jogou no chão e apodreceu. Trapo de imundície, não serve para tampar as minhas feridas, nem me justificar diante de meu Deus, meu Criador. Se nós não encaramos isto, nós nunca buscaremos a misericórdia e o perdão de Deus. Aqui estão algumas das razões por que nós pecamos. Mas ouça essas palavras. Eu lhe disse, não disse, que o Evangelho está aqui incrustado e brilhando. Ouça essas palavras do versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Quando Davi pensou sobre essas coisas no íntimo do seu coração, ele viu como Deus, em sua misericórdia, ainda perdoava pessoas que chegavam a tal ponto. Nós lembramos de tantos personagens na Bíblia. Então ele disse: a misericórdia de Deus é imensa. Que Deus deseje e possa perdoar alguém que chegue a esta condição. Então ele declara essas palavras: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, é alta, é imensa, a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Ele está falando sobre medidas. E sabe o que isso nos recorda?
Nos recorda daquele texto maravilhoso de João 3, versículo 16 e 17, onde o apóstolo João fala sobre medidas. A medida do amor de Deus é tão alta, tão profunda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou uma sonda no abismo, o seu Filho amado, para que toda pessoa, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A tua misericórdia, Senhor, é tão grande, é tão imensa diante do nosso pecado. Meus amigos, pensa sobre a altura desta misericórdia. Está no céu, claro que está. Ele veio do céu a este mundo para salvar. Misericórdia de Deus é Cristo Jesus. Pensa sobre a extensão deste amor. O levou ao ponto de se humilhar e morrer daquela maneira. Foi muito longe, mais longe que qualquer um de nós chegaríamos, além de ser Ele santo e perfeito. Como pode Deus perdoar, pense você, os nossos pecados voluntários, intencionais? A Bíblia diz que pelos pecados de ignorância, lá no livro de Levítico, há sacrifício. Mas por pecados intencionais não há. Não pode Deus então perdoar. Queridos amigos, Ele não pode perdoar desta maneira. Ele não seria justo. Sua lei seria zombada. Como então Ele perdoa alguém? Se Deus perdoa alguém é porque outro precisou pagar no lugar deste que será salvo. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. Ouça essas palavras de Davi. Ela vem até o mais profundo do abismo da miséria humana. Ó Senhor, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Ele perscruta no profundo da alma, para julgar e fazer um julgamento correto naquele grande dia. Ele lê o coração, não o que nós dizemos, imaginamos que somos. Ele é justo para julgar, mas Ele é misericordioso também. A misericórdia de Deus, como explicar isso? Eu não consigo, a menos além do que ler que Deus tenha tomado um corpo e uma natureza humana e se oferecido voluntariamente, como diz as Escrituras, para que eu, que devo e mereço o inferno e a condenação, fosse resgatado disso. É maravilhoso, vai além da compreensão do sentimento humano. A misericórdia de Deus é tão grande, tão imensa. A tua fidelidade é como as montanhas, versículo de número 7. Fidelidade como as montanhas, como assim? Versículo número 6, perdão, significa isso. Deus, Ele é fiel como as montanhas na maneira em que Ele dispensa misericórdia. Justiça, não é? Fidelidade. Como assim? Significa isto, uma montanha. Davi contemplava muitas em Israel. Dia e noite estavam lá, século após século, registradas nos atos históricos. As montanhas não mudam. E se Deus diz, embora pareça incrível para mim entender isso, que se eu for a Ele com os meus pecados, reconhecendo isso diante dEle, e me entregar a Ele, o que Ele disse irá acontecer. Ele irá me perdoar e me salvar. Ele é como uma montanha em sua misericórdia e fidelidade ao que Ele prometeu. Significa isso. Ele dispensa perdão e quando Ele dispensa perdão, Ele age de acordo com o seu caráter, em consistência com o seu caráter. Ele é fiel como as montanhas. Está sempre lá. Nascer do sol, pôr do sol, lá estão as montanhas. Se eu ouço a palavra de Deus, creio no Senhor Jesus Cristo, isto é, no que Ele fez, no que Ele diz, e eu vou a Ele, eu clamo a Ele, embora eu saiba que eu não mereça nada, eu sinto que Deus deve e é justo em me condenar, porque Ele disse que se eu for a Ele como um pecador arrependido, Ele é poderoso e apto para me salvar, me perdoar e não me lançar fora. Deus que prometeu isso, irá realizar isso. Ele é fiel, sua misericórdia é assim como as montanhas. Mas o contrário também é verdadeiro.
Se eu me levanto contra esta palavra, eu sigo em frente em meus pecados, em minha rebelião, eu tento de alguma maneira entrar no céu de alguma outra forma, por subterfúgio qualquer que eu inventei, Ele não me receberá, porque a sua justiça é como uma montanha, Ele permanece fiel ao que Ele declarou e Ele irá condenar. Ele não irá ter pena, Ele não terá pena, Ele irá julgar com ira, Ele irá julgar com cólera, como alguém, um ser humano, entre aspas, que sente emoções de ira justa contra algo. Ele terá isso contra você e contra mim, se eu não buscar enquanto há tempo, porque a sua justiça é como uma montanha. Ele não terá misericórdia e pena no dia de juízo. Misericórdia, compaixão e pena é aqui, porque o Salvador veio a este mundo. Deus é justo, e porque Ele é justo, Ele deve julgar, e a sua justiça é como uma montanha fiel. Os padrões de Deus não podem mudar ao longo dos séculos. Ele não os relativiza, os séculos passam e a sua lei permanece a mesma. Aquilo que Ele declarou permanece o mesmo. Ouça essas palavras do versículo 6. A tua justiça, fidelidade, é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo, Senhor, tu conservas os homens, os animais, como Ele diz, que sempre haveria sementeira e nunca mais dilúvio até o final dos tempos, não há inverno, calor, verão. Ele alimenta os homens, Ele diz que faria isso e continua a cada manhã, a cada estação. Assim a sua fidelidade, a sua justiça. Se eu vou a Ele, se eu reconheço, se eu clamo por vida e salvação, Ele irá perdoar. É uma promessa do Senhor. Então no versículo 7 ele diz: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Meu querido irmão, meu querido amigo, estas palavras são tão ternas, tão preciosas, e eu espero que elas te ajudem. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Deixe-me dizer isso e não entenda errado. Deus, que Ele não está irado contra você, Ele não está correndo atrás de você para te passar uma rasteira, procurando te matar, te destruir, Ele não está lançando relâmpagos sobre você, é o contrário, porque Ele enviou o seu Filho amado a este mundo. Eu posso olhar para este Deus que é um fogo consumidor e entender que porque Jesus Cristo veio e trouxe sobre si toda a ira, toda a fúria da sua própria lei, pagou no lugar de um pecador. Ainda assim, vendo a justiça de Deus, sabendo que Ele deve me destruir, me condenar, eu posso ir a Ele, porque Ele também diz: vinde a mim, pecadores, e eu vos aliviarei. Ele irá te salvar. Ouça essas palavras: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens fogem de ti, correm de medo de ti, se assombram, pedem para as montanhas, caiam sobre mim. Não, se abrigam à sombra das tuas asas, como uma galinha. Você já viu, eu vi muitas vezes, tão belo. E alguma pessoa aparece, um cachorro, e ela levanta a asa e os pintinhos se escondem, somem ali dentro. Não é maravilhoso o amor de Deus? É um lugar de refúgio, porque Cristo veio a este mundo. Nós olhamos para Ele não como o Sinai dos trovões, dos relâmpagos e da ira e do temor e do fogo, mas como Sião, nos diz o escritor aos Hebreus, um trono de graça, um trono de misericórdia, porque Cristo Jesus veio a este mundo. Deixe-me lhe explicar algo. Deus, Ele não está irado contra você, mas Jesus te ama. E Jesus precisou sair de lá e vir para salvar o ser humano que Ele ama tanto, porque Deus está irado demais. Não, foi Ele, o Pai, Deus, quem enviou o seu Filho, foi Ele quem enviou. Ele é amor e misericórdia. Ele ama quando nós estamos em nossos pecados. Ele nos amou estando nós em nossos pecados. Ele deseja, Ele afirma, Ele chama, Ele envia seu Filho, seus profetas, seus pastores, o Evangelho da graça redentora. Deus é amor e misericórdia, nisto está o amor, diz João em 1 João. Não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Você percebe? Você pode ir a Deus e Ele irá te perdoar se você for a Ele, crendo que Cristo Jesus levou sobre si toda a punição que você merece.
indo a Ele como um pecador convicto, então se arrependendo, confessando, clamando e dizendo a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor é justo em me condenar, e se o Senhor fizer isso, o Senhor é perfeitamente justo, mas eu clamo a Tua misericórdia. Eu clamo, Senhor, me perdoa, me salva, me faz um filho de Deus. Eu não sou salvo, me transforma, me aceita, ó Senhor, mesmo que com temor, com tremor, vá assim diante dele. É não mais um trono de justiça, de condenação, porque Cristo veio, Ele enviou o seu Filho, entregou o seu Filho, eu posso ir a Ele. Quando você vai, então você descobre quão bom Deus é. Quão bom Deus é. Quão maravilhoso. Se Deus tivesse destruído o mundo quando o homem pecou, nós não teríamos conhecido. Os anjos não teriam conhecido a misericórdia de Deus. Se o homem nunca tivesse pecado, o profundo amor e a misericórdia de Deus nunca teria sido conhecido pelos homens. Esse é um amor muito grande, uma misericórdia muito, muito, muito grande, verdadeira, real. É como as montanhas, é imenso, é preciosa, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Versículo de número 8: eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Sabe o que é isso? Provisão, cuidado. Se você vai a Ele, você será satisfeito. É o simbolismo aqui, gordura, aquilo que satisfaz, que dá vigor. Você vai a Ele como um pecador, sedento, fraco. Você é perdoado, você é salvo, e Ele te dá uma nova vida, uma nova natureza, segurança, certeza. E você tem agora um relacionamento com o teu Criador como um filho, como uma filha, não mais como uma criatura apenas. Você descobre a oração, poder orar a Deus, e Ele te responder, conhecê-lo, e ter dentro de você esta certeza da vida eterna. Gordura, Ele quer dizer, saceio da alma. Versículo 9: porque em Ti está o manancial, a fonte, o nascente da vida, e na Tua luz veremos luz. Todas as correntes terrestres de conforto e de prazer são lamacentas. Elas sempre deixam em nós uma marca, poluição do pecado, uma consciência dolorida nós carregamos. Todas as correntes de conforto e prazer desta vida são lamacentas. Mas estas correntes são como água cristalina, porque em Ti está o manancial da vida, manancial, queridos amigos, que preserva a vida, que flui dentro de você para sempre. Ele está falando sobre o Espírito Santo que seria dado àqueles que crescem no Senhor Jesus, como uma fonte que é aberta, uma nascente cristalina de água viva, água da vida, um manancial, dada a pecadores, o Espírito por meio de Cristo Jesus. E esta fonte de vida, ela foi aberta na eternidade, e ela flui do trono de Deus, onde o Senhor está assentado à destra do Pai. Essa fonte de vida flui dali. Então um dia ela é aberta no coração de homens e mulheres, pecadores arrependidos, e ela começa a fluir da vida eterna para a vida eterna, trazendo vida, uma alegria profunda, limpando, regenerando. Ela flui da eternidade, ela continua para a eternidade. É claro que sim. Será que essas palavras não te recordam Apocalipse 22, 1? Então abra comigo lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Céu, e mostrou-me, observe, o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Do trono de Deus. Todas as correntes de conforto terreno são lamacentas, mas esta aqui de água cristalina, água da vida, aquela que o Senhor prometeu, vida, vida eterna, vida verdadeira, limpo, transformado. E se eu pecar,
lavado pelo sangue precioso de Cristo, até entrar na glória eterna. Não é maravilhoso, querido amigo? Dá a vida, preserva a vida, fonte de vida, porque em ti, Senhor, diz Davi, está a fonte, o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Você percebe que ele quer dizer luz. Em Cristo Jesus nós começamos a compreender o propósito da vida. E porque as pessoas são e se comportam como se comportam, e porque estas coisas estão acontecendo, luz é entendimento, é clareza. Na tua luz, em Cristo, em sua palavra, nós temos a luz. Em nós mesmos nós não temos luz, somos como a lua, que não possui luz, que a luz apenas reflete a luz do sol. Nós precisamos da graça de Deus. Sem Cristo, perdidos, cegos neste mundo. Esta é a ideia aqui deste versículo. Eu preciso correr. Versículo de número 10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Isso é um relacionamento com Deus. Ele estende a sua misericórdia que nos cobre. Conhecer a Deus e a sua palavra. Um relacionamento filial. Versículo 11. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Sabe o que é isso? Ele te preservará. Ele não permitirá que você se perca por fim, que você seja arrancado da mão de Cristo. Ele te preservará. É uma promessa maravilhosa, uma promessa de perdão, e um perdão garantido e contínuo. E se o mundo te distrair e te levar por algum tempo com amor e misericórdia, ainda que por disciplina, ele te trará de volta. Essa é uma promessa de segurança eterna. Versículo 12, por fim. Ali caem os que praticam iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Bem, cairão. Estas palavras nos lembram, elas soam as últimas palavras do Salmo 1. Mas o ímpio não subsistirá na congregação dos santos, nem os pecadores. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Bem, eles caem de fato. Onde estão agora aquelas pessoas que há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás começaram a escrever, produzir o relativismo moral no Ocidente? Por acaso elas encaram seus erros e reconhecem? Por acaso aquilo que eles desejavam construir, uma sociedade livre, sem parâmetros e restrições arcaicas, trouxe grande benefício para a humanidade? Claro que não. Tudo se desmorona. Tudo se desmorona. Todo orgulho e rebelião humana não permanecerá em pé diante de Cristo. Se prostrará. Cairão e não poderão se levantar. Cairão primeiramente aqui, no túmulo, na morte. Eles não conseguirão conservar a sua alma. Eles não conseguirão seguir em frente por séculos e séculos e desfrutar dos seus planos, ideologias, teorias e projetos. Eles cairão na morte e então no juízo. Eles não permanecerão em pé. Eles não poderão argumentar com Deus, permanecer em pé. As suas consciências vão gritar dentro deles. E eles dirão, mesmo aqui na terra, se estiverem quando o Senhor voltar, caiam sobre nós montes e nos livre da ira do Cordeiro. Ira do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que poderia ter tirado o teu pecado e te salvado, o Cordeiro imolado, sacrificial para a nossa redenção, a sua ira agora, o leão que brama agora é o Senhor no dia de julgamento. A ira do Cordeiro, mas aqui ainda o amor do Salvador. Queridos, eu preciso concluir. Ouça essas palavras do versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Talvez você se encontre dentro de si caído por causa do teu pecado e orgulho, talvez dominado por estes pecados, talvez seja a incredulidade. E você não consegue se reformar mais. Mas então há esse versículo de número 5.
A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. A tua fidelidade tão grande, tão alta. Como eu posso receber de Deus esta misericórdia? É tão simples. Está mesmo aqui no Antigo Testamento em tantas páginas. Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deixa-me explicar este deixa. Você não consegue deixá-las completamente. Deixar aqui é aos pés de Cristo Jesus. Trazer a Ele este coração mau, Ele recebe de você tudo o que você tem que perder. Tua iniquidade. E Ele te dá em troca um novo coração. Aquele que se arrepende, confessa e não oculta suas transgressões, recebe misericórdia, misericórdia. Dá ao Senhor, querido amigo, confesse a Ele, jovem. Traga o teu temor diante dEle. Traga o teu temor, os teus pecados, a tua culpa. Traga isso a Ele. Sim, Ele deve julgar, Ele deve condenar. Mas se você for a Ele, Ele já fez isso por você em Jesus Cristo. Creia nisso, vá assim como você está. Você tem medo? Você teme esse trono de justiça, Sinai, trovões, fogo, morte? Moisés fala conosco, não Deus, para que não morramos. Você tem sido incrédulo da misericórdia de Cristo. Isso é um tipo de incredulidade. E não tem crido na benignidade de Deus, que Ele de fato pode perdoar, salvar, receber. Não crido nesse convite, este chamado para viver. E você constrói em sua mente a imagem de um Deus cruel, vingativo, colérico, que só vinga e nunca perdoa, quando foi Ele próprio que enviou o seu Filho amado. Quando foi Ele, é Ele que recomenda a nós o seu amor, dando o seu Filho para mostrar este grande, imenso amor. Quando Ele chama e diz, vinde a mim, e você descrê da misericórdia de Deus, mesmo que este seja o teu pecado nesta noite, Ele é poderoso para perdoar e para te receber, para te salvar com misericórdia. Vá a Ele, peça, diga a Ele, clame e se entregue, porque em Ti, Senhor, está a fonte da vida. Na Tua luz veremos a luz. Por isso, versículo 7, os filhos dos homens, pecadores convictos, se abrigam à sombra das Tuas asas. Vamos orar juntos. Bendito Deus, grande, amoroso, santo, todo-poderoso Deus. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ouve agora o nosso clamor do coração, a nossa fraqueza, a nossa confissão, e segundo a Tua grande misericórdia, como as montanhas eternas, recebe um pecador, recebe, Senhor, e salva-nos. Nós te rogamos isto em o nome, pelos méritos de Jesus Cristo, a fonte de vida eterna derramada por nós. Amém.